O conhecimento de Deus é algo essencial para a nossa vida cristã. Nós vamos trabalhar hoje 4 tópicos. Primeiro, qual a importância de conhecer a Deus? Segundo, por que é necessário o conhecimento de Deus? Terceiro, o que acontece com a igreja ou o membro quando não tem esse conhecimento de Deus bem definido? E quarto, qual a solução para nós? Para que possamos entender qual é a compreensão e qual é a importância do conhecimento de Deus, 2 Pedro capítulo 3:18 nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos orienta através da sua carta que devemos crescer através de 2 modos: através da graça e através do conhecimento. E perceba que uma coisa tem que estar ligada à outra: o crescer na graça e o crescer no conhecimento. E por aqui nós já começamos a fazer um filtro e começamos a perceber que muitas pessoas que apenas buscam crescer na graça e não no conhecimento está de forma errada. Porque a graça sem o conhecimento de nada serve. E é a mesma coisa, o conhecimento sem a graça de nada serve. É vã, é frio. Porém, quando nós seguimos aquilo que os apóstolos nos deixou como fundamentos, nós venhamos o quê? A crescer na graça e no conhecimento. Então, para que possamos entender qual a importância do conhecimento de Deus, eu quero fazer uma simples pergunta, e eu peço a máxima atenção da igreja. Com essa pergunta nós vamos definir, com essa pergunta nós vamos chegar a uma conclusão de qual é o tipo de conhecimento de Deus que você tem, meu irmão e minha irmã. E a pergunta é: o que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus? Quando você pensa a respeito de Deus, o que é que vem à sua mente? Para muitas pessoas, quando se pensa a respeito de Deus, a pessoa de Deus, vem à mente dinheiro, vem à mente casa, vem à mente milagre, vem à mente casamento, vem à mente emprego. E isso mostra qual é a visão que você tem a respeito de Deus, o que Deus é e o que Deus pode fazer por você. Infelizmente, quando você pergunta para algumas pessoas o que é o Evangelho, ou o que é Deus, o que é Jesus Cristo, muitas se resumem a isso. Ele vai me dar uma casa nova, ele vai me curar o caroço, ele vai me dar um casamento, ele vai me dar um emprego, ele vai me dar dinheiro. E essa é uma visão rasa, é uma visão fraca, distorcida do conhecimento de Deus. Então, com base no seu conhecimento de Deus, nós temos 2 direções. A primeira, um autoconhecimento de Deus produz uma vida santa, uma vida de renúncia, uma vida de obediência, que o resultado é um culto sincero, uma adoração verdadeira e uma vida para com Deus. Mas o oposto também é verdade. Um fraco conhecimento de Deus produz uma vida pecaminosa, uma vida de qualquer jeito e uma fé fraca. E o resultado disso é o quê? Um culto idólatra, uma adoração ao homem e uma vida para satisfazer os seus próprios desejos. Então, veja a importância de se conhecer a Deus, porque a importância de conhecer a Deus, o conhecimento de Deus vai definir como vai ser a sua vida, como vai ser o seu culto e como vai ser a adoração que você vai prestar para Deus. Nós vamos analisar ao decorrer desse estudo o porquê é necessário o conhecimento de Deus, principalmente nos dias de hoje. E nós entramos no segundo tópico: porque é necessário conhecermos a Deus. Muitas pessoas vivem na igreja 10, 20, 30, 40, morrem na igreja, mas morrem sem saber quem Deus é e o que Deus faz.
Para muitas pessoas, o conhecimento de Deus se resume apenas em ouvir pregações, em louvar hinos, quando na verdade, um grande sábio disse uma vez que a ignorância aprisiona, prende, mas o conhecimento liberta. Mal sabia ele que ele estava apenas repetindo as palavras do próprio Cristo em João capítulo 8, versículo 32, que todos nós conhecemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí preste atenção nesse texto, presta atenção. Por meio do conhecimento da verdade, por meio do conhecimento de Deus, nós nos tornamos o quê? Libertos. Libertos do quê? Do engano, da escravidão do pecado, da mentira e da heresia. Sabendo então que todas as áreas da nossa vida são influenciadas pelo conhecimento de Deus, torna-se obrigatório a toda a igreja, a todo cristão, a todo membro, o quê? O conhecimento de Deus para ser liberto. Para ser liberto do engano, para ser liberto da escravidão do pecado, para ser liberto da mentira, para ser liberto de heresias. E como que nós podemos conhecer a Deus? Como? Existem vários meios o qual possamos conhecer a Deus. E o principal deles é através da palavra e da comunhão com Deus, que envolve oração, que envolve jejum, que envolve santificação. Então nós vamos conhecer a Deus hoje através da palavra. E a palavra nos revela os atributos de Deus. O que é atributos de Deus? Atributos de Deus, ou atributo, é uma característica, uma qualidade que pertence a uma pessoa. Embora não possamos conhecer a Deus com profundidade do seu caráter, nós vamos explorar, conhecer apenas algumas características, essas principais, que são mencionadas através das Escrituras. Não tem como uma mente humana, uma mente limitada, mortal, corrompida, conhecer profundamente um Deus ilimitado, um Deus que é Espírito, um Deus que é desde antes da eternidade, um Deus que sempre existiu. Nós vamos estar com Deus na eternidade, para sempre, mesmo assim não vamos conhecê-lo por completo. Então, quando nós vamos estudar os atributos de Deus, nós só conseguimos fazer este estudo através do quê? Da palavra de Deus. Por isso é importante se pregar a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui 12 atributos em particular, de forma rápida. Primeiro atributo: Deus é autoexistente. O que significa isso? Deus é autoexistente. Significa que Deus possui vida em si mesmo e não depende de ninguém. João capítulo 5, versículo 26 nos diz isso. Deus é autoexistente. Ele não precisa de mim para que Ele venha a existir. Ele é antes da criação. Ele que criou, Ele que deu a vida, Ele que deu a existência. Deus também é Espírito, outro atributo. Deus, sendo Espírito, Ele não possui um corpo material, um corpo físico. Ele não está limitado a um lugar. Deus também é onipresente. Por quê? Se Ele é Espírito e não tem corpo físico, então Ele não possui limites. Ele pode estar presente em todo momento, em todo lugar. E essa é uma compreensão alta de Deus, que a igreja às vezes se perde. Quando eu sei que Deus é onipresente, eu entendo que Ele está tanto aqui em Dourado, quanto em Araraquara, no batismo que está ocorrendo lá, ao mesmo tempo. E não é uma metade de Deus, não é uma fração de Deus, não, mas é por completo. Porque Ele não tem corpo, Ele não tem matéria, Ele não tem limites. Deus também, Ele é o quê? Soberano. Deus é soberano, e sendo Ele soberano, Ele governa sobre todas as coisas com absoluto controle. Nada foge do seu controle, porque Deus reina. Tudo
Desde o nascimento de um bebê até a morte de um idoso, desde o nascimento de um pássaro até a morte desse pássaro, o crescimento e a plantação de uma árvore até a morte dela, tudo se encontra no controle de Deus, porque Ele é soberano. Deus também é onisciente. O que significa isso? Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas antes de acontecer qualquer uma delas. Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que desejamos, Ele sabe o que vamos orar antes de abrirmos a nossa boca para pedir, porque Ele é o que? Onisciente. Deus também, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Não há nada para se comparar com Deus, não há nada para limitar a Deus, porque Ele é o que? Onipotente, todo poderoso. Gênesis capítulo 17 versículo 1. Deus também é eterno, Ele sempre existiu, Ele não tem fim, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é eterno, diferentemente de nós, que nascemos, que viemos a existir, dado a sua criação e misericórdia. Um dia vamos morrer, e vamos passar a eternidade com Ele, que já é o que? Eterno. Deus também é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Salmos capítulo 102 versículo 27. O atributo mais conhecido agora é esse: Deus, Ele é amoroso, Ele demonstra o seu amor incondicional pelos seus filhos. Primeira carta de João capítulo 4 versículo 8 a 10. O Evangelho de João capítulo 3 versículo 16. Nós vemos todos os livros, nós vemos todos os evangelhos, as cartas, várias demonstrações que Deus é amor, porque Deus provou o seu amor para conosco, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque aquele que ama, o Pai está nele, porque Ele te amou primeiro para que você pudesse amar Ele. Porém Deus também é justo em sua ira, não somente amor, mas também justiça. E Ele, sendo justo, Ele ama a pureza e pune a iniquidade. Não tem esse negócio de passar debaixo dos panos, não tem esse negócio, não, aqui passa, aqui vai, Deus fecha o olho. Deus é justo, sendo Ele justo, Ele tem que punir a iniquidade, o pecado, a transgressão. Deus é gracioso, e nós podemos analisar essa graça de Deus em nossa própria vida. Uma certa vez eu li uma frase que dizia: se Deus é tão amoroso, misericordioso, gracioso, por que Ele permite o mal? Por que o mal ainda existe? E a resposta foi: ao invés de perguntar por que o mal existe, pergunte por que você ainda tem vida para perguntar isso. A graça de Deus, Ele concede a salvação gratuita a nós, pecadores imerecíveis. O atributo da graça. Deus também é santo, sendo Ele santo, Ele é puro e livre de culpa e falha em todo o seu ser. Deus, sendo santo, não há pecado nele, não há falha nele, não há culpa nele. Eu acabei de citar 12 atributos apenas. 12. Existem mais de 30. E nós vamos estudar esses atributos ao decorrer dos domingos com mais profundidade. Mas sabe o que é interessante, igreja do Senhor? Sabe o que é interessante, obreiros e obreiras? Porém, há 3 séculos atrás, há cerca de 300 anos atrás, os atributos de Deus, que eram os temas principais das mensagens dos púlpitos das igrejas bíblicas, igrejas dessas reformadas, históricas, tradicionais, nos últimos 3 séculos, saiu esses temas do púlpito. E aí nós vemos o porquê. Nós temos uma geração de crentes fracos, uma geração de crentes que vivem no pecado, uma geração de crente que não tem temor a Deus, não tem reverência, não tem obediência. Por quê? Com o tempo pós-moderno,
com o advento das ciências sociais, do humanismo secular e principalmente da psicologia, o homem passou a ser o centro de todas as coisas. E eu não estou falando isso só no âmbito espiritual, mas material também. Nós podemos observar, fora daquilo que se diz religião, que o homem passou a ser o centro. As esculturas são feitas de homens, as pinturas de homens, as conferências para falar do homem, tudo que se escreve, e também no meio religioso, tudo que se prega e escreve e faz, é visando atender o desejo do homem, para dar ao homem melhores condições, para dar ao homem significado de sua existência, para dar ao homem a felicidade, para dar ao homem a completude e a paz. Tudo nos últimos 3 séculos para cá, nos últimos 300 anos para cá, gira em torno disso. Tanto nas ciências exatas, nas humanas, na psicologia e também, infelizmente, nas religiosas. Eu peguei aqui 4 títulos de livros cristãos que são vendidos em livrarias cristãs, para os irmãos analisarem o título desses livros. E são livros que são vendidos em massa. Primeiro, o segredo da autoestima, enxergando a si mesmo com os olhos de Deus. Escrito para o quê? Ao homem. Segundo, casamento blindado 2.0. Seu casamento é a prova de divórcio, visando o quê? O homem. Terceiro, você pode ser quem deseja. Torne-se um pensador de possibilidades, visando o quê? O homem. Quarto, as 5 linguagens do amor. Como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge, visando o quê? O homem. Com isso nós podemos ver que o homem tem passado a ser o centro. O foco do culto passou a ser o homem. Nós vemos que hoje tem culto à personalidade. Chega um político, o culto é em volta daquele político, em volta do jogador de futebol, em volta do famoso, do status social. O culto à personalidade. Chegou alguém famoso, já vem para o púlpito, senta aqui e depois dá uma palavra. O louvor e o movimento gospel contemporâneo, ele foi criado para o quê? Para motivar o homem, para dar ao homem autoestima, para fazer o homem feliz. Esses dias eu ouvi uma letra cantada na igreja que eu fiquei abismado. A letra tinha mais de 3 minutos e não tinha uma palavra dizendo Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu vou fazer, eu estou cuidando, eu estou levando, eu estou fazendo, eu estou ajudando, eu estou guiando o homem, para motivar, para dar estima, autoestima, para fazer o feliz. E agora não somente isso, mas os estilos musicais mundanos também. Hoje no meio gospel tem o quê? Funk, gospel, pagode, gospel, rock, gospel, eletrônica, gospel, brega, gospel, sertanejo, gospel. Para quê? Agradar ao homem, satisfazer e atender os desejos do homem. Vamos às pregações. Falamos dos livros, falamos dos louvores e as pregações. O tema há 3 séculos atrás era os atributos de Deus, quem Deus é e o que Deus faz. O tema hoje, a mulher do fluxo de sangue, Davi e Golias, a queda das muralhas de Jericó. É vitória, é bênção, é prosperidade. E a igreja vai crescendo, aprendendo isso. Não que isso não seja bíblico, é bíblico, mas não é o fundamental para a nossa fé. Não é isso que vai nos solidificar, não é isso que vai nos fortificar. Isso é apenas um complemento, é apenas um reflexo daquilo que Deus pode fazer. A maior vitória não é poder vencer uma enfermidade, vencer o adversário numa tentação. A maior vitória é saber quem Deus é e o que Deus fez na minha vida, sendo eu um pecador. Então tudo que se busca fazer no mundo e na igreja tende-se a fazer para a realização do homem, para o homem ser feliz, para ele ser curado, para abrir uma porta de emprego para ele. Então nós vemos um culto, uma adoração, uma pregação que é dirigida ao homem, a necessidade do homem
e ao que o homem quer. Por incrível que pareça, existem movimentos, igrejas, que trabalham para fazer uma igreja que atende à vontade do homem. Hoje, a pergunta não é o que é certo para uma igreja crescer, mas sim o que dá certo. Presta atenção. A pergunta não é o que é certo para uma igreja crescer, mas o que dá certo. Não importa se o que dá certo é errado, não importa se o que dá certo é heresia. Se está dando certo, está enchendo a igreja, o homem que vem na igreja, a mulher que vem na igreja está saindo feliz e contente, então vamos fazer. Não importa se está errado, se é heresia, o que importa é se está enchendo a igreja. Existem hoje igrejas norte-americanas que, quando vão fazer evangelização e quando vão convidar as famílias e as pessoas para fazer parte de suas igrejas, eles fazem uma entrevista. E nessa entrevista elas perguntam o que essas pessoas gostariam de ter na igreja. Qual é o movimento que ela gostaria que tivesse na igreja? O que elas gostariam de ter na igreja? E aí elas respondem o questionário na evangelização. E essas igrejas, com essas respostas, montam uma igreja do gostinho do homem e da mulher. Então, o que se vê hoje é o que? Não é o que está certo, não é o que agrada a Deus, não é o que de fato Deus quer, mas é aquilo que o homem quer. E não importa se aquilo que o homem quer está errado, se é heresia e se não deve ser feito. Se está agradando o homem, a gente vai fazer. Se o homem sai daqui feliz e pensa em voltar, a gente vai fazer. Que é um grande exemplo para os irmãos entender. A Igreja Pentecostal Deus e Amor, ela é muito conhecida pela sua doutrina, seus usos e costumes, o seu modo de se santificar, no sentido de se afastar das coisas do mundo. E nós vemos muitas pessoas que falam: eu gosto muito da Igreja Deus e Amor, é uma bênção, mas não consegue se afirmar, não consegue viver no ministério, não consegue produzir uma vida no ministério. Por quê? Porque aquilo que o ministério defende, aquilo que o ministério prega, para ela não traz felicidade, não traz alegria, não traz satisfação. Então eu vou numa igreja que pode o adultério, eu vou numa igreja que permite o segundo casamento, eu vou numa igreja que pode e que tem as baladinhas gospel, o funk, o rock, a eletrônica. Eu vou numa igreja que pode sair com os amigos e tomar uma brejinha de vez em quando, social. Por quê? Agrada o homem. Porém o apóstolo Paulo nos orientou a respeito disso, quando escreveu a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Os irmãos conhecem essa passagem. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. É isso. O que o apóstolo Paulo nos advertiu é que chegará um momento, em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, que muitos apostatarão da fé, e estes, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, seguirão estas igrejas, estes falsos profetas, estes ensinamentos. Porque aquilo que lá é pregado, aquilo que lá é ensinado, aquilo que lá é vivido, agrada ao homem, mas desagrada a Deus. É que nem um pregador famoso disse. Perguntaram para ele: posso adulterar? Pode. Eu posso fornicar? Pode. Eu posso roubar? Pode. Só não vai poder entrar no céu no último dia. Precisamos voltar, igreja. Precisamos voltar, pregadores. Precisamos voltar, liderança, a pregar quem Deus é e o que Deus faz. Precisamos voltar à essência das Escrituras. Quando nós voltamos à essência das Escrituras, nós percebemos que o universo não foi feito para o homem, a criação não foi feita para o homem, as coisas criadas não foram feitas para o homem, o culto cristão não é feito para o homem, a adoração, o louvor não é para o homem, não é para dar autoestima, não é para dar motivação, para ele se alegrar, pula, não.
E aí você pergunta, é para quem então? A Bíblia responde, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, vai mostrar para quem foi feito o universo, a criação e todas as coisas, para quem é o culto, para quem é a adoração. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17 nos diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Não foi para o homem, não foi para mim, não foi para você, foi para Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então o universo, a criação, o culto, a adoração tem que convergir em quem? Em Cristo. Para Cristo. Paulo entoou um cântico em Romanos capítulo 11, versículo 36, um louvor maravilhoso, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Cristo tem que ser o centro. A centralidade da existência é Cristo. A centralidade do culto é Cristo. Em João, o Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 3, é conhecido de todos nós. João escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Presta atenção nisso. Uma árvore foi criada para o louvor da glória de Deus. Um simples animal vive para que todos enxerguem a glória de Deus. Uma mulher grávida, ela dá luz a uma criança, e um ser humano vem ao mundo para a glória e o louvor de Deus. Tudo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, a Bíblia vai nos dizer que está no controle de Cristo e é para Ele. Sabendo disso, agora imagina quanto mais o culto, a adoração e o louvor. Nós estamos contemplando, nós estamos assistindo uma corrupção no meio evangélico, a desintegração da igreja, a destruição da chamada igreja moderna. Você liga a televisão, a internet, no celular, no computador, no tablet, no notebook, e você não vê nada mais que heresias e blasfêmias e absurdos em nome de Deus. Você vê pessoas cuspindo água na boca de um fiel, dizendo que vai ser curado. Nós vemos pessoas ofertando e tocando em pé de apóstola, bispa, sei lá o que vai receber o milagre. Nós vemos pessoas atravessando portas de madeira, pessoas dando murro e soco em gigantes de bonecos. Tudo isso é feito em prol do quê? Agradar o homem, em prol da felicidade do homem. As pessoas levam rosa, sal, lenço, meia, travesseiro, vassoura, broche, martelinho de madeira, pedra. Heresia, blasfêmia, absurdos. Você vê milhares de pessoas enchendo igrejas, templos, mas são pessoas que estão sofrendo com o pecado. São pessoas que estão envolvidas em escândalos carnais, são mundanos. Talvez a nossa geração é a geração mais fraca, a mais débil de todos os tempos, aonde um membro da igreja não consegue orar 20 minutos, aonde não tem vontade sequer de estudar a Bíblia, e muito menos levar a Bíblia para casa. Você olha nas cadeiras, você vê Bíblia.
não consegue carregar a Bíblia debaixo do braço, muito menos ler a Bíblia em casa e estudar. Você vê irreverência até na palavra, na hora de pregar. As pessoas chegam aqui e vai ser aqui como se fosse uma caixinha de promessa. Antigamente se vendia isso em camelô, né? Aquelas caixinhas de promessa, você abria, tirava um versículo de promessa. Só tinha promessa, nenhuma maldição. Só tinha coisa boa, nenhuma coisa de justiça, de ira de Deus. Só tinha coisa boa. E isso está acontecendo. Os membros de igrejas não conseguem dominar seus desejos carnais, não conseguem controlar impulsos. E agora você pensa e começa a refletir como essa geração nossa é diferente da do passado, é diferente da dos apóstolos, é diferente dos pais da igreja, é diferente dos pré e pós-reformadores, é diferente dos puritanos, aonde as pessoas eram mastigadas por leões, aonde as pessoas tinham um cristianismo robusto, aonde as pessoas passavam 1, 2, 3 horas orando a fio sem parar, aonde se dedicava ao estudo da palavra de Deus, aonde as pessoas aplicavam aquilo que aprendia através da palavra, aplicava na sua casa, aplicava no seu emprego, aplicava no seu modo de vestir, aplicava com seus filhos e no casamento. Eram pessoas santas, eram cristãos. E qual é a causa dessa debilidade cristã que nós vemos? Qual é a causa de um crente não conseguir orar 20 minutos? Qual é a causa de um crente não vir num culto de ensinamento? Qual é a causa de um crente não estudar a Bíblia? Qual é a causa de um crente ficar apenas em movimentos? Falta do conhecimento de Deus. Qual é a causa de alguém não conseguir controlar seus pecados, seus impulsos carnais e desejos? Falta do conhecimento de Deus. Por que alguém não consegue refrear a língua? Falta do conhecimento de Deus. Não consegue refrear o corpo? Falta do conhecimento de Deus. Não consegue refrear a mente? Falta do conhecimento de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas. É só sair hoje e passar na porta das igrejas, e você vai ver as pessoas saindo do culto, dormindo. Termina o culto e não faz diferença nenhuma entre os ímpios lá fora, comentando o mesmo tipo de conversa, frequentando o mesmo tipo de lugar, vestindo a mesma roupa do mundo, assistindo as mesmas coisas na TV, na internet, tratando a mulher, o esposo, como os ímpios tratam, ensinando os filhos como os ímpios ensinam. A única coisa que muda às vezes é o vocabulário. Paz do Senhor. E às vezes, quando não é gírias, né? Mano, cara, tá ligado, bro, paz. Qual é a causa de tudo isso no meio cristão hoje? No meio evangélico? A falta do conhecimento de Deus. Falta do conhecimento de Deus. E o que acontece a uma igreja ou um membro que não tem esse conhecimento de Deus bem definido? Abra a Bíblia em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Em algumas traduções, o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Só até aqui, só essa parte A. Presta atenção. O livro de Oséias, do profeta Oséias, ele foi escrito num quadro tão caótico de Israel. Há 40 anos, Israel estava num declínio espiritual, estava se degradando, estava se destruindo, se corrompendo, sofrendo esfriamento, apostasia e idolatria. E então, você tem um tipo de Deus aí, Oséias. E no livro de Oséias, a gente vê que ele toma uma prostituta como mulher, chamada Gomer. E Deus, nós vemos que ele toma Israel. E Israel estava sendo um tipo de prostituta, indo a outros deuses pagãos cultuá-los. Nós vemos
que era um tipo de Deus e seu povo. A mulher de Oséias, a prostituta que ele toma como esposa, Gomer, ela deixa Oséias para buscar outros homens e se prostituir. A igreja, nos dias de hoje, está deixando Deus para buscar ídolos. A mulher de Oséias, a prostituta Gomer, ela começa a cometer prostituição física. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver. A igreja, o povo de Deus, nos dias de hoje, comete prostituição espiritual. E qual é a causa? E qual é o motivo? Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Presta atenção, o que ele está dizendo? Meu povo. Ele não está falando de ímpio, não. Ele não está falando de ninguém que não conhece. Ele está falando do povo, Israel. Está falando da igreja, dos eleitos. E ele está falando o quê? O meu povo se perde. O meu povo é destruído. Por quê? Por causa do pecado? Pela falta do conhecimento de Deus. Quando tem conhecimento de Deus, o povo não se perde, o povo não é destruído. Se você notar a igreja nos dias de hoje, o povo de Deus tem sofrido bombardeios do inimigo em várias áreas. O povo tem sofrido através da ciência, do evolucionismo, das teorias do Big Bang, da explosão. O povo tem sofrido na política, fecharam as igrejas esse tempo atrás. O povo tem sofrido na cultura, na ideologia de gênero. Estão querendo desfazer a família, na filosofia. E tudo isso se dá, o povo sendo bombardeado, o povo sendo destruído, o povo sendo enganado. Não pode, né, falar dos homossexuais. Não pode falar de política. Enquanto isso, a falta de conhecimento. Enquanto isso, a falta de comprometimento com a verdade. Eu coloquei uma foto na capa do meu Facebook, uma frase de Martinho Lutero. De forma resumida, a frase diz que ele busca a paz, mas a verdade acima de tudo. Nós temos que ser assim. Quem Deus é e o que Deus faz não pode ser alterado pelo que o mundo faz, pelo que o mundo pensa, pelo que o mundo rege. A igreja está sendo desintegrada, está se deformando, está sendo destruída com esses ataques. Muitos cristãos estão fazendo como Gomer, deixando Oséia e indo atrás de outros homens, deixando Deus e indo atrás de outros deuses. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus nos diz: porque o meu povo, Jeremias 2,13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Estão deixando o Senhor, o conhecimento de Deus, para ir atrás de cisternas rotas que não retêm água. Cisternas rotas que não justificam um pecador, que não santifica o homem e a mulher, que não regenera o corrupto, que não suprem as necessidades do homem, que não completa um homem. Jesus diz no Evangelho de João capítulo 6, abre a Bíblia, João capítulo 6, versículo 48, 49, 51 e 57. Jesus está nos dizendo algo muito interessante. Ele começa: eu sou o pão da vida, versículo 48, 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ele está falando de quem? Dele, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus está dizendo:
que Deus deu ao povo de Israel, o maná. E eles se alimentaram no deserto do maná e morreram. E ele fala: mas eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem de mim se alimenta viverá. Em outras palavras, isso aqui é profundo. Em outras palavras, Jesus está falando: nem algo dado pelo Pai é suficiente para vos preencher, nem algo que Ele faz, nem algo que Ele dê, só Ele próprio é suficiente. Apenas Ele mesmo, o pão da vida. Mas Deus fala, Oséias 4:6: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Você quer saber por que você vive uma vida de pecado? Porque vive uma vida de devassidão, uma vida de esfriamento espiritual? A falta do conhecimento de Deus. Por isso você vê uma igreja que vive na prática do pecado, uma igreja que vive na devassidão, uma igreja fraca espiritualmente, fria, morta. Por quê? Falta do conhecimento de Deus. A causa do pecado que está destruindo milhares de cristãos, a causa do porquê Satanás está ganhando nas tentações com vários, a causa do porquê Satanás está ganhando campo, terreno, a falta do conhecimento de Deus. É porque as pessoas, os membros, não sabem quem Deus é, não conhecem a natureza de Deus, a pessoalidade de Deus. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18, abre a Bíblia, em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra no original, no hebraico, profecia, significa shazon, que dá a interpretação de visão ou revelação. Não havendo revelação, não havendo visão, o povo se corrompe. Você tem notado uma corrupção no meio evangélico? Uma corrupção no meio dos ministérios evangélicos, igrejas se dividindo, fundação de igreja em tudo que é esquina para ter dinheiro. Uma corrupção no meio pastorado, para roubar membros um do outro, uma disputa de fama, dinheiro e poder. Uma corrupção no meio dos cantores, letras diabólicas, valores absurdos em shows, fornicação com jovens. Uma corrupção no meio das famílias cristãs, famílias homossexuais, inversão de valores. Uma corrupção no meio dos casamentos, adultério, troca de casais, cantores mandando matar marido, mulher. Uma corrupção no meio da juventude cristã, balada gospel, igreja preta, carnaval gospel, batismo em parque aquático. Qual que é a causa disso? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo revelação de quem Deus é, o que Deus faz, da palavra, da escritura, o povo se corrompe, a igreja se corrompe, a liderança se corrompe, os obreiros se corrompem, os jovens se corrompem, o púlpito se corrompe, o corpo, a mente se corrompe, o casamento cristão se corrompe, a vida cristã se corrompe. E ainda eles dizem que recebem o poder de Deus, que são cheios do poder, uma geração extravagante no poder. Olha o que é contemplar, olha o que é ver quem Deus é e o que Deus faz. Abra a Bíblia em Isaías. Olha o que acontece quando você tem uma visão de quem Deus é e o que Deus faz. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, vai nos mostrar o impacto que Isaías sofreu quando viu quem Deus é e quem Ele era e do seu pecado. Olha o que acontece quando contemplamos quem Deus é e o que Deus faz. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 7 nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seus rostos, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam, e exclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluias! Olha o impacto da visão, da revelação de quem Deus é. Então eu disse, versículo 5: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro de lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluias! Quando Isaías vê, quando Isaías tem a revelação, meu irmão, essa revelação causou nele um impacto de temor, de espanto, de reverência. Ai de mim, porque estou perdido. Aleluias! Quando se tem visão de quem Deus é, o pecado, a fornicação, o adultério, a ganância, a mentira, o mundanismo, o paganismo tem que ser deixado, tem que ser abandonado, para viver uma vida como cristão, para viver uma vida que agrada a Deus, para viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18, nós já lemos: não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra no hebraico para corromper tem 2 termos semelhantes. Primeiro, depravar, e segundo, perverter. Primeiro, depravar, segundo, perverter. Você já viu algumas mulheres no meio evangélico? Roupa sensual, faltando mostrar quase o corpo inteiro, roupas coladas, justas, que não consegue nem andar a passo alto, a passo largo, porque se fizer assim a saia vem aqui. Precisam ler Provérbios 7, que fala da mulher prostituta, como se veste. Você já viu os casais carnais no meio evangélico, que cobiça a mulher do outro, o marido do outro? E os solteiros pervertidos, homens e mulheres evangélicos maníacos, compulsivos, sexualmente pervertidos, que não conseguem ir para a cama sem consumir pornografia. E pastores viciados em pornografia, os casais de namorados cristãos em profunda fornicação, e alguns até engravidam antes do casamento para vergonha. Tudo isso está acontecendo por causa do quê? A falta do conhecimento de Deus. Isso deprava o homem, isso deprava a mulher, corrompe. Paulo orienta a igreja de Corinto, e olha o motivo da repreensão, o motivo do pecado contínuo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. Diz assim, tradução NVI: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Paulo estava escrevendo aos irmãos que estavam em Coríntios, que estes alguns estavam vivendo um pecar desenfreado. Olha essa revelação profunda de modo individual. Por que estava havendo um pecado desenfreado entre os irmãos, entre a igreja em Corinto? Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Por que está havendo um pecado desenfreado entre os líderes, entre a juventude, entre os membros da igreja? É porque não conhecem a Deus.
e por não conhecer a Deus, não tem temor a Deus, não tem temor de pecar. Quando se não conhece a Deus, não se tem temor a Deus. Então se pergunte agora mesmo a você: o que restringe você de pecar? O que restringe você de falar uma besteira? O que restringe você de ser vencido pela tentação? O que restringe você de estar na lambança do pecado? Qual é a resposta? Temor a Deus. E o temor a Deus vem da onde? Do conhecimento de quem Deus é. Porque sabendo eu quem Deus é e o que Deus faz, meu irmão, quando você sabe quem Deus é, você sabe que Deus é onipresente, você nunca está sozinho. Salmo 139, versículo de 7 a 11 diz isso. Então você não vai fornicar, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai mentir. Mesmo que o patrão não está lá, mesmo que não tem ninguém na sua casa, mesmo que você está trancado no banheiro, no quarto, na sala, sozinho, Deus está lá. Então você não vai fornicar, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai mentir, porque você sabe quem Deus é. Quando você sabe que Deus é onisciente, que Ele sabe todos os seus pensamentos, como a palavra diz em Salmo capítulo 139, do versículo 1 ao versículo 6, você não vai maquinar o mal, você não vai premeditar o pecado, você não vai premeditar a inveja, o tombo do outro. Por quê? Você sabe quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é, você sabe que Deus é justo, e você vai ter que fugir do mal, fugir da aparência do mal, ser justo com os próximos. Então você não vai roubar, você não vai dever e não pagar, você vai pagar quem você deve, e você vai pegar e devolver aquilo que você pegou, porque Deus é justo. Salmos 145, versículo 17. Quando eu sei que Deus é santo, absolutamente santo e justo, quando eu sei, eu o temo. Esse conhecimento de Deus é que me impede de pecar desfreadamente. Você está contemplando essa geração de crentes carnais, levianos, evangélicos que estão envolvidos até o pescoço com o pecado. São frios, não tem temor de pecar, não tem diferença entre vir a um culto e ir a um bar, de ir ao culto e um aniversário, de ir ao culto e uma festa da família. Não há temor a Deus, não há temor em pôr uma roupa sensual, não há temor em ver uma cena indecente em filme, novela, série, não há temor em se relacionar com a namorada antes do casamento, não há temor em falar palavrão, não há temor em vagar em pensamentos lascívios. Por que não há temor? Porque não conhecem a Deus, não conhecem a santidade de Deus, não conhecem a justiça de Deus, não conhecem o caráter moral de Deus. Essa nação só vai parar de pecar, a igreja evangélica só vai voltar a ser santa quando ela souber que Ele é santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, a Bíblia nos fala: sede santo, porque eu sou santo. Em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então qual é a solução para nós? Oséias também nos dá a solução. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Qual é a solução para nós? Qual é a solução para vencermos o pecado? Qual é a solução para refrearmos o mal? Qual é a solução para que haja temor, para que venhamos andar em santidade diante de Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus é a solução para esta geração, para esta nação, para a igreja evangélica do século 21.
Em João capítulo 8, versículo 31, todos nós sabemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Libertar da fraqueza espiritual, deste misticismo maldito, dessas crendices, dessas ataduras. Libertar a igreja brasileira dessa cegueira espiritual, dos pecados que estão em nossos corpos como bola de ferro, que não nos deixa avante, não nos deixa prosseguir, mas nos faz ficar fixado no erro, no pecado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará da ignorância das trevas, das falsas teologias, dos falsos evangélicos, das falsas igrejas, dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, das doutrinas de demônios e de homens. Conhecereis o quê? A verdade. Que verdade? A verdade sobre Deus, a verdade sobre a vontade de Deus, a verdade sobre os atributos de Deus, a verdade sobre a pessoa de Deus. E aonde que eu consigo aprender a verdade? Através da palavra de Deus. Não é através de livrinho de gibi, não. Não é através de novelinha da Record, não. Não é através de desenho bíblico, não. É através da palavra de Deus. O Senhor nos adverte: haverá dias difíceis, haverá tentação, haverá ataque do inimigo. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Vamos lá, Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha o versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não ache que a sua sabedoria poderá te ajudar. Não confie no seu conhecimento. Não confie na filosofia do mundo. Não confie no conhecimento secular. O texto continua: nem se glorie o forte na sua força. Não confie na força dos seus braços. Não confie na força do seu poder financeiro, nem na sua força social, nem no seu talento natural. O que tem de gente confiando no dinheiro, no status social, no talento natural, na sua força do braço? O Senhor fala: não se glorie nisso. E continua: não se glorie o rico nas suas riquezas. Não se confie nisso, nem o rico nas suas riquezas. Não confie nas riquezas, elas não vão te libertar, elas não vão te livrar, elas não vão te salvar, elas não vão te levar para o céu. No que então o cristão deve se gloriar? Mas o que se gloriar, versículo 24: glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. Aquele que quer se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em conhecer a Deus, em conhecer todo o conselho da mente de Deus, de conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus. Vamos conhecer a Deus. Vamos conhecer a Deus, igreja. Vamos conhecer o Senhor, saber quem Deus é e o que Deus faz. Você está cansado dessa vida infrutífera, enfadonha, sem nada, só na teoria do que o outro falou, do que o outro viu, do que o outro leu? Em Jó está escrito, Jó 42:5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Igreja, irmãos, irmãs, deixe as cisternas rotas. Irmãos, irmãs, deixa de crer nos cantos de sereias, nas miragens, nos profetas, nos movimentos, nas unções, nas ilusões, nos ventos que vão e vêm.
Se preocupe em conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Através dessa primeira aula, nós compreendemos qual a importância de conhecer a Deus, por que é necessário conhecer a Deus, o que acontece quando a igreja ou um membro não tem o conhecimento de Deus bem definido, e qual é a solução para nós. Na próxima aula, nós vamos estudar a aceidade de Deus, a autoexistência de Deus. Que nós possamos ser impactados através dessa palavra a viver uma vida santa, uma vida de renúncia, uma vida de obediência, a prestar um culto sincero, uma adoração verdadeira, a viver uma vida para Deus, sabendo que Deus, Ele é autoexistente, Ele é Espírito, Ele é soberano, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, eterno, imutável, amoroso, justo e santo. Em toda a nossa maneira de viver, que nós possamos viver para a sua glória, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.